Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje trago-lhe 5 dicas para poupar na sua cozinha. Vamos a elas? Uma dica muito útil para que a fruta não se estrague é congelá-la quando ela está bem madurinha. E, de facto, as bananas costumam ser consumidas verdes, mesmo que a casca esteja amarelinha, não como estas estão maduras, mas mesmo que a casca esteja amarelinha, a banana está verde por dentro, a não ser quando começa a ficar manchada. E nós sentimos pouca resistência à pressão ao nosso estoque. Então é quando ela começa a ficar madurinha, com a casca manchada, a ficar escura, com um cheiro doce e a banana fica muito mais doce, muito mais fácil de ser digerida e com mais nutrientes para nós, mais rica. Mas, entretanto, há aqui um ou outro mosquitinho a voar, porque elas já estão bastante maduras. Especialmente estas que não parecem, porque são de uma qualidade diferente, depende muito da qualidade da banana. Estas são bananas da Madeira, estas não. Não vos sei dizer qual a qualidade, mas há tipos diferentes e há algumas que ficam com a casca quase sem manchas, mas nota-se que já estão madurinhas. Mas é assim que nós queremos consumi-las, a partir daqui para a frente. Às vezes tem a casca toda escura, mas por dentro está bem madurinha, não está estragada. Agora, podem não gostar de a comer assim à dentada, mas por que não usar em batidos? Por que não usar em sobremesas? Porque é muito bom e é muito rico este fruto. Então, aquilo que eu faço quando ela está assim madurinha, e eu faço de propósito, compro mais bananas o mais maduras possível e deixo-as amadurecer na fruteira. E depois, quando elas estão maduras, parte-se a casca sozinha, não ouvimos aquele estalo, não é? Eu descasco-as. Tiro-lhes os fios. Corto em pedaços apenas para ajudar ao batedor, porque na maior parte das vezes ela vai ser triturada, seja para batidos ou sobremesas, ela vai ser triturada. Corto em pedaços apenas para ajudar ao triturador, porque depois vai estar congelada, e congelo-a. Então eu vou fazer o mesmo a estas outras bananas. E a banana é uma boa base para batidos, para cremes em sobremesas. Fica bastante cremosa a mistura triturada que fizermos com a banana. Para além de conferir um gosto doce, não é? Podem até aproveitar que elas estão assim bem madurinhas e neste ponto, antes de as congelarem, e ou numa metade ou pedaços assim, colocarem um pau como que de gelado e rolarem sobre uma mistura de frutos secos, por exemplo, ou de alguma outra mistura que possam fazer para fazer uma cobertura, ou até uma mistura, uma cobertura de chocolate, embora aconselhe um chocolate cru, sem açúcar, que podem fazer em casa, muito simples, fácil e barato. Mas podem fazer qualquer coisa assim, ou podem pôr a congelar assim, com o pauzinho e sem a cobertura e colocar depois a cobertura, como quiserem, um geladinho. É uma gostosura muito saudável. E pronto, estão aqui à volta de umas 8 bananas, não contei. Dá bastante material para trabalhar. E vou colocá-las todas dentro de um saco com fecho, um ziplock. Este tem até ali um local adequado para podermos escrever a data em que colocamos no congelador. Eu não costumo escrever porque, muito sinceramente, aqui em casa este não dura muito tempo. Faço batidos todos os dias, de vez em quando faço sobremesa com banana ou refeição com banana e aproveito a congelada.
embora eu goste de ter sempre banana na fruteira. E tento retirar o máximo de ar possível para não criar muito gelo lá dentro. E gosto de espalhar pelo saco. Por um lado, porque gosto de os colocar assim no congelador, na gaveta, ponho vários sacos de fruta, ou depois de congelar assim, podemos pôr em pé na lateral para caber na gaveta e temos tudo à mão. Mas também porque, por um lado, assim congela mais depressa, não é? Por outro lado, depois é mais fácil para separar em pequenas porções para os batidos. E vai assim ao congelador. Podemos fazer o mesmo a outras frutas. Este é ameixa. Claro, podemos fazer com mais frutas. Convém aproveitarmos aquelas que estão já bem madurinhas e para que não se estraguem, porque não vamos utilizar já para podermos usar nos batidos. E isto é bom quando temos fruta da época, claro, aconselho a consumirem fruta da época. E temos sempre fruta pronta e já cortada e tudo, não é uma maravilha? Está prontinha a ser usada em batidos. Podem fazer, logicamente, não só com fruta, mas com legumes, antes que eles estraguem e ter sempre tudo fresquinho no congelador. Outra dica útil na cozinha é quando têm ervas aromáticas, que ou porque têm que as aparar, não é? Como o manjericão, convém ir cortando por cima para que continue a dar folhas boas. Ou quando compram, quando vos dão, como for. E para que elas durem mais tempo, eu costumo reservá-las num potinho com água aqui ao pé de mim. E aquilo que faço quando chegam a casa ou após alguns dias, se eu não quero que elas criem raízes, não é? Aquilo que eu faço é cortar um pouco mais o pé. Eu vou fazer o mesmo à hortelã, que fiz à menta. Esta já não está em grandes condições, mas eu tive que cortar. E deixo aqui, até porque é um cheirinho tão gostoso na cozinha. Aqui ao pé, pelo menos. Corto o pé em baixo, tal como se faz com as flores, não é? Quando são compradas na florista. Ponho água fresca. Às vezes refresco-as um pouco também. Ali. Salpicando-as ou mesmo debaixo d'água. E volto a colocá-las no copo ou na taça. E aguentam mais um bocado. Elas aguentam aqui bem uma semana, um pouco mais. Estas estão aqui há mais ou menos uma semana. Estas e as outras todas que eu já consumi. Mas estas é que continuam aqui, que eu vou retirando. Menta cheira tão bem. Para além de poderem conservar as ervas aromáticas assim por mais tempo frescas e em condições para serem consumidas, podem por vezes algumas criar raiz. E assim podem aproveitar e colocar depois, quando tiver a raiz, colocam na terra e podem criar as vossas próprias ervas aromáticas. Ou podem, por exemplo, aproveitar, e aqui como este gengibre, que tinha um espigão e eu coloquei em água. Ele tinha um espigão assim quando eu dei com ele dentro da caixa e já cresceu isto tudo dentro da água. Já passou do prazo de ir para a terra. Tenho que o pôr na terra porque quero que ele dê. E em 4 meses, mais ou menos, o gengibre demora um pouco mais tempo, nós podemos começar a ter gengibre, a ter a raiz. Tenho aqui também um rabanete, mas eu devia tê-los posto na terra, não tenho tido tempo para o fazer. E acho que vou perder aquele rabanete. Mas, como eu costumo guardar o gengibre numa lata no escurinho, ele gosta imenso. E ainda no outro dia dei um pedaço, acho que era a outra parte o resto deste gengibre à minha mãe, porque tinha um rebento enorme, maior ainda do que este. Está fresquinho, está viçoso. Nós podemos então cortar aqui o topo com um bocado da batata, não é? E colocamos
com uns palitinhos para ele não estar dentro d'água. Ali não pus, mas é uma tacinha, tem só um bocadinho de água no fundo e ponho ali. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo e faz o resto da natureza, não é? Temos aqui outro. Estão todos os pedaços com raiz e não estão aqui há muito tempo. Este talvez tenha um bocadinho maior, que eu comprei mais, maior quantidade. Mas, de facto, ele espiga com uma rapidez incrível. E eu acho precisamente que é por isso, por ele gostar de estar neste sítio, porque é úmido de alguma forma, fica quentinho e é escuro. Então espiga muito facilmente. Nós podemos fazer isto a mais coisas. Tinha ali um alho francês com muita raiz. Aproveitei e cortei a base, não é? Porque nós usamos só para cima, com a raiz, e temos aqui um espigão. Podemos assim aproveitar e criar alguns produtos por nós mesmos. E aqui nós temos a certeza que é agricultura biológica, não é? Num supermercado não será o caso. Podemos aproveitar e guardar o caroço da pera abacate e ela pode crescer num vaso, um vaso grande. Logicamente que as ervas aromáticas ocupam menos espaço. Não sei se em vaso ela vos vai dar fruto, mas nada como experimentar. Podem guardar as pevites da abóbora, se não as quiserem comer, podem aproveitar e germiná-las e ver se criam as vossas próprias abóboras no quintal. Dá para usar assim vários restos de cozinha, de legumes, para ver se eles crescem e dá uma nova vida também à cozinha, ou à varanda, ou ao quintal, à hortinha, como preferirem. Numa outra dica, não sei se já vos aconteceu terem mel assim em casa, cristalizado. Ele não está estragado, não deitem fora. De facto, houve uma altura, há muitos anos, quando nós tivemos um frasco assim em casa e eu levei a um primo do maridão o frasco de mel para lhe dar, para ele reciclar e dar às abelhas dele, uma vez que ele é apicultor. E ele disse, não, mas esse mel não está estragado, eu posso usar o mel, mas ele não está estragado. Ele está bom, basta aquecer um bocadinho em banho-maria. Atenção, nós não queremos cozinhar o mel, mas basta aquecer um pouco que ele volta a ficar mais líquido. E de facto é isso só que nós precisamos de fazer. Este frasco, neste momento, está cristalizado, neste momento e já há muito tempo, porque eu vou consumindo outros potes de mel. Tinha mel de vários tipos, pois eu arranjo mel, a minha mãe arranja mel. Aquilo que eu vou fazer, porque preciso de usar uma quantidade maior de mel e não tenho ali suficiente do mel de urze, então aquilo que eu vou fazer é seguir a dica do primo maridão. Kim, se estiveres a ver, esta dica foi tua. Então aquilo que eu vou fazer é colocar água que já fervia há um bocado num local onde eu possa mergulhar o mel. Nós podemos fazer mesmo em banho-maria, mas eu prefiro assim, e colocar o frasco do mel lá dentro. Vou pôr mais um pouco de água. E precisamos de esperar que a temperatura vá fazendo o seu trabalho. Depois volta a ficar mais uma geleia e menos este cristalizado que não dá. Quer dizer, dá para tirar à colher, mas não escorre, não é? Então assim aproveitamos o mel todo, que é dos poucos produtos, se não for o único, dos poucos produtos que não se estragam. Para esta dica desarrumei um bocadinho a despensa. E esta é uma dica que vocês provavelmente já conhecem, provavelmente até usam. Mas muitas vezes nós vemos ideias giras ou alguém tem, mas não a colocamos em prática por algum motivo. E por que não? Esta é a dica de reaproveitar os frascos. Todo tipo de frascos que vos possa ser útil, que possa ser agradável à vista também. E de facto são tão práticos e nós estamos a reduzir um pouco da nossa pegada, não é? Então, por mais bonito que possa ser nós comprarmos aquelas caixinhas, vidrinhos, frascos
próprios para determinadas coisas. Tenho estes dois que a minha mãe me deu, porque eu não compro destas coisas há muito tempo, a não ser que sejam os tupperwares, entre aspas, porque eu gosto mais dos de vidro, mas estes foram oferecidos pela minha mãe, este com gengibre seco, cristalizado, e este com pevites de abóbora. Mas tenho ainda muitas coisas desta na despensa, como este que eu não tenho usado, é soja. Alguém quer? Mas são muito bonitos, pronto, e fica tudo arrumadinho, é muito prático. Este inclusivamente até tem um bocalzinho para onde deitar, que eu abri pelo lado contrário. Mas, por muito bonitos que possam ser, vocês estão a gastar dinheiro, nós estamos a gastar dinheiro e de facto poderia ser algo tão acessível. Quem não tem frascos de compotas e doces, de mel, de tudo e mais alguma coisa. Eu confesso que muitos destes frascos me chegam de outras mãos, então faço uma ideia daquilo que seja, ou então nem faço. Eles podem ser comprados também assim, mas não vale a pena. E aquilo que eu faço é, eles estão tão usados que às tantas as tampas podem começar a ficar um bocadinho riscadas ou picadas da umidade, mas eles resistem muito tempo. E em alguns eu corto um pouco da etiqueta da embalagem, como este da raiz de maca que está a acabar, e colo no vidrinho, que pode ficar mais bonitinho ou menos bonitinho. Outros não coloco nada, como estes com as bagas ou estes com as especiarias. Tem sementes de papoila, temos aqui cravinho ou pimenta. Aproveito também os frascos, logicamente, das especiarias, não é? E coisas que tais, que este é de canela, cheira tão bem, que servem sempre por muito e muito tempo. É vidro, não é? Estes de compota que a minha sogra gosta. Estes são aqueles que eu uso, que já viram no vídeo da chia, do pequeno almoço com sementes de chia. São aqueles que eu gosto, em que gosto de preparar a chia para o pequeno almoço. E faço vários, coloco no frigorífico e vou usando. São muito práticos. E são todos iguaizinhos, gosto. Este também é de compota, também parecido, com frutos secos. Este eu estou a reservar, este veio com algo que alguém me fez. E este estou a reservar porque me parece que é o ideal para fazer pickles. Temos estes grandes de salsichas que podem ser usados para arroz, massas, tem o tamanho ideal, não é? Não que eu use alguma destas coisas no meu dia a dia. Para os cereais, e ora tenho sem nada ou com uma etiqueta que fiz em tempos para todos os frascos e caixinhas, cá tudo homogéneo, a dizer o que tinha no interior, ou por vezes coloco, uma vez mais, um recorte da etiqueta a dizer o que é que tem os cereais, neste caso, para eu saber qual é a mistura. Sementes de linhaça, uma vez mais os frutos secos, aqueles em que eu corto a etiqueta. Os de mel também aproveito, este tem publicidades à parte, tem uma mistura de ervas para fazer chá. Aproveito as caixas, este é do chai, da mistura do chai da Starbucks, publicidade à parte. Que ou mantenho assim, como aquela do gengibre que mostrei há pouco. Esta é a lata da chia e eu acho piada por serem as mesmas letras da chia do chai. Pronto, uma gracinha, não é graça para nada. Ou coloco assim a etiqueta também à frente para saber o que tem. Há muitos outros tipos de frascos. Eu procuro que eles sejam na zona onde estão o mais homogéneos possível para ficar mais bonito. Mas de facto queremos é pela funcionalidade, não é? E pode ficar tudo muito bonitinho, com um aspecto organizado na mesma, mas é muito mais barato e nós reduzimos bastante a nossa pegada ecológica e pronto,
é mais uma dica. Ainda quanto aos frascos, também os uso não só para guardar alimentos, ervas, mas uso-os para demolhar os frutos secos, não é? As amêndoas, o caju, que sempre que preciso de molhar alguma coisa, uso os frascos. Eles são extremamente versáteis. Eu sei que falei em 5 dicas, mas trago um extra. Esta é uma dica também para poupar dinheiro, mas de mais do que uma forma. Então, nestas caixas eu aproveito, eu vou guardando, isto provavelmente vocês também já fazem, pode trazer alguma ideia nova. Então, esta tem alho francês, esta tem cogumelo shiitake, esta tem pepino, courgette, um resto de um tomate que eu não usei todo, tem a rama da beterraba, tem espinafres, alface. Assim que chegam com as mercearias ou assim que as mercearias vos chegam a casa, lavar, preparar logo tudo e colocar em caixinhas. Aguenta muito mais tempo. Podem usar também os frascos grandes para isso, os maiorzinhos. E podem preparar logo a alface, por exemplo, em pedacinhos, como pronta para usar na salada. E fica fresco por muito mais tempo. Podem inclusivamente colocar um toalhete de papel por cima para absorver a umidade e mantém fresco por mais tempo também, ajuda. E podem ter assim os bens no frigorífico até uma semana, mais do que uma semana por vezes, ainda com qualidade. Para além de que estamos também usando os frascos de vidro ou caixas de vidro como estas, estamos a poupar, iremos poupar a longo prazo, médio e longo prazo na nossa saúde, porque todo o plástico é flexível, todos os tupperwares de plástico, todos não, mas a maior parte deles libertam dioxinas e libertam as toxinas que eles libertam por contacto. Não é só quando eles são aquecidos, como temos a ideia que a garrafa de plástico de água no carro ao sol está a libertar toxinas para a nossa água e não convém consumi-la, mesmo que a deixemos arrefecer e para consumir mais tarde, não, nem pensar, é muito mal para a nossa saúde. Já é mau o suficiente vir numa garrafa de plástico, porque não é só quando aquece, é por contacto que o plástico contamina os alimentos. E nós usamos nos nossos tupperwares, nós usamos este plástico na nossa cozinha de muitas outras formas, com os sacos plásticos, aqueles em que eu congelei os alimentos há pouco, aquela película aderente para tapar caixas, para envolver alimentos, para embrulhar sandes, eram tão usadas para isso, continuarão a ser com certeza. O papel de alumínio, quanto menos nós usarmos destes materiais que libertam toxinas para a nossa comida, menos toxinas nós iremos estar a ingerir e melhor a nossa saúde vai ficar. Estas caixas são de vidro, têm a tampa em plástico, que não tem qualquer informação, a embalagem, não tem qualquer informação de que este plástico seja livre dessas toxinas que vos falo. É um nome comprido, mas geralmente esses plásticos são vendidos com a indicação BPA Free, mas não me parece que seja o caso destas caixas que são da Luminarc. De qualquer forma, na maior parte das vezes, os produtos não chegam a tocar na tampa, estão apenas lá dentro. Contamina por contato, lembram-se? Então estão muito mais seguros desta forma. De outras vezes tocam como com os espinafres, a alface, que eu tenho tendência a encher as caixas, não é? Porque quando está preparado ocupa mais espaço. Estes cogumelos também estão a tocar na tampa, mas não posso, estão a tocar na tampa. Não tem problema, também não sou tanto assim, né? Mas, como tudo, extremismos, radicalismos não são muito bem a minha onda, embora para algumas pessoas possa parecer, não é? Porque, de facto, e tal, as caixas de vidro, não pode usar isto ou aquilo. Eu uso.
uso os sacos que tenho os sacos de congelação com o fechinho, são tão práticos, não é? Não vou deitá-los fora. Se vou comprar mais, não, mas não vou deitá-los fora. Ainda não tenho caixas suficientes para levar, por exemplo, a fruta preparada ao congelador dentro destas caixas, que podem ir ao congelador. Então, prefiro reservar estas caixas para o frigorífico, para os frescos, e uso os plásticos à mesma no congelador. Mas um passo de cada vez. E o meu propósito é reduzir, e tem sido há já uns bons anos, reduzir a minha pegada ecológica, mas também mais ultimamente, especialmente, mas não só, há muitos anos também, procurando fazer uma alimentação mais saudável e um estilo de vida um pouco mais coerente também no que diz respeito a estas temáticas. E pronto, esta foi uma dica extra. Mantenho os produtos frescos durante muito mais tempo. Me garanto, uma vez que é de vidro, ou o frasco que tem mais superfície em que podemos ver o produto que está lá dentro, o verde, se tivermos tudo ali preparadinho, é muito mais fácil nos apetecer fazer a salada ou comer a salada, porque já está tudo preparadinho. E não só, nós vemos os verdes, dá-nos mais vontade de consumir. Diversos estudos que não são tão recentes assim demonstram que se a fotografia de publicidade dos verdes vende muito mais se nos mostrar, dos verdes e não só, se nos mostrar os produtos mais maiores e ocupando um maior espaço também de apresentação. Então nós temos mais vontade de facto de os consumir se eles ocuparem um maior espaço no nosso campo de visão e se nos parecerem mais frescos, como estas dicas o permitem. E pronto, estas foram as dicas desta semana. Espero que possam ser úteis a alguém, mesmo algumas já sendo conhecidas ou já podendo aproveitar. Pode haver alguma ideia aqui pelo meio que possa ser útil. Espero que sim. Esse é o meu propósito, é partilhar as ideias, aquilo que me parecem boas ideias e que eu uso e de facto me parecem práticas, económicas e que me permitem alcançar os meus objetivos, como reduzir a minha pegada ecológica. Já conheciam estas ideias? Houve alguma que tenham gostado mais ou que não conheciam e querem experimentar? Ou alguma outra que eu possa não ter mencionado, mas que pudesse ser muito boa para partilhar com outras pessoas? Deixem aqui em baixo nos comentários. Vou gostar de ler. Com certeza que outras pessoas que virem este vídeo vão gostar também de ler, de aprender, e partilhando uns com os outros nós podemos conseguir muito mais, não é? Mais rapidamente. E pronto, por hoje é só. Tenham um dia feliz.